Graça e paz, irmãos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais esse momento em que nós podemos estar novamente juntos com a palavra de Deus, estudando o livro de Atos. Hoje é o dia de número 3. Isso, é o dia 3 de setembro, e por isso, por esta ocasião, nós vamos ler o capítulo de número 3 do livro de Atos. Eu quero, com esta série de pregações, com esta série de informações, ou com esta série de estudos, quer como você chamar, eu quero incentivar a leitura bíblica na sua casa. Quero que você se incentive, que você fique motivado a ler a sua palavra de Deus e ajudando você a ter maior compreensão daquilo que Deus quer falar com você. Amém? Então vamos lá, vamos começar no capítulo de número 3 do livro de Atos. Após o capítulo 1, em que Jesus já se foi, Jesus já voltou para o céu, depois nós temos no capítulo 2 a vinda do Espírito Santo, a mensagem de Pedro, e agora nós temos o quê? A vida normal dos apóstolos. Qual seria a vida normal? Começa pelo versículo de número 1 do capítulo 3. Porque pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pedro começa a fazer milagres pelo poder do nome de Jesus. E isso, irmãos, causa uma confusão na época e ainda causa confusão hoje. Porque se a pessoa que faz o milagre ela não tiver noção do poder que tem em mãos e da representatividade no nome de Jesus através das nossas vidas, traz uma grande confusão. Mas vamos lá. Primeiro versículo do capítulo de número 3. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Aqui provavelmente era a terceira... Oh, meu Deus! Por volta das 3 horas da tarde, por volta das 15 horas, da terceira parte da hora da tarde. Então, por volta realmente das 3 horas. Isso simboliza o quê? Que todos os dias eles iam orar ao templo. Aqui já podemos pegar aqueles cristãos que não veem a necessidade de estar congregando, não veem a necessidade de estar próximo a pessoas da sua mesma crença, da sua mesma credibilidade, da sua mesma raiz sanguínea até, da sua mesma raiz de conversão, porque é necessário que você conviva com pessoas, é necessário que você congregue em algum lugar, é necessário que você permaneça em alguma igreja. Não fique desigrejado. Essa coisa de desigrejado é uma coisa nova que está acontecendo ultimamente, mas coisas novas, como eu falei no domingo, é carro de boi, irmãos. Não é coisa para Deus, não é coisa de Deus, é coisa de filisteus. Tá bom? Então, um certo dia eles estavam andando normalmente, indo e caminhando em rumo ao templo para fazer as suas orações, porque eles oravam em casa e também oravam ao templo. Quando eles encontraram um paralítico de nascença, e esse paralítico de nascença estava mendigando e pedindo esmolas para ele. E aí Pedro fala uma frase que até hoje virou um jargão evangélico para nós. Não tenho nenhum, no versículo de número 6. Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Puxa, isso... Irmãos, eu imagino esta cena como deve ter sido maravilhosa. Porque o coxo, ele deve ter acordado um dia pela manhã e deve ter pedido ajuda para ficar até a Porta Formosa, deve ter pedido ajuda onde teriam mais movimentação de judeus com um alto nível financeiro para tentar uma maior arrecadação. Mal sabia esse coxo que era o dia do milagre acontecer na vida dele. Às vezes eu e você nos acordamos e pensamos que vamos ter um dia normal, um dia comum, mas às vezes é esse dia que Deus tem marcado para você para fazer uma reviravolta na sua vida. Presta muita atenção, porque às vezes você está acordando pensando em ter um bom resultado financeiro para a sua vida. E como Deus fala aqui através de Pedro, ele não vai dar dinheiro, mas o que tem de melhor ele vai te dar.
Às vezes ele não vai te dar aquilo que você está esperando, mas o que tem de melhor ele vai te dar, que é o dom da vida para você viver mais 24 horas. Mas vamos lá. Aí, rapidamente, Pedro estendeu a mão para esse paraplégico e ele voltou a andar. E a palavra diz que ele voltou pulando e saltitando e muito feliz. E aí ele fez o quê? No versículo de número 11 diz o quê? Que o homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Eles entraram aonde? Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão. Algumas traduções dizem Pórtico de Salomão, aonde eles estavam. O que seria um pórtico de Salomão ou um alpendre de Salomão? É como se fosse aqueles beirais de entrada de garagem, que só fica entre os portais bonitos, que eles dão a entrada para o palácio, o cobertinho assim, sabe, irmãos? Que fica entre uma passagem e outra. Então, esse aqui era o pórtico de Salomão. Era a entrada onde as pessoas entrariam para o templo para adorar a Deus. E eles estavam ali todos escandalizados, horrorizados e chocados, por quê? Pela palavra que tinha trazido Pedro para esse deficiente e pela a cura deste deficiente ter sido imediata. Irmãos, é fantástico. Aí Pedro começa novamente a fazer uma pequena pregação, porque as pessoas acreditavam que foi o poder de Pedro e poder de João que tinha feito esse milagre. E aí Pedro fala o seguinte, nós somos testemunhas dele, no versículo 16. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no nome de Jesus, pois a fé em Jesus Cristo que curou este homem em frente a todos vocês. Pedro e João, eles tiram totalmente a glória deles e passa automaticamente para Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. Isso, muitas vezes, os milagres não estão mais acontecendo nas nossas igrejas, porque as pessoas estão pegando a glória para si mesmo. E aqui é exatamente o que Pedro faz ao contrário. Não pegar a glória para si, mas exaltar o nome de Cristo Jesus em qualquer que fosse a situação. E no versículo 19, a pregação de Pedro traz uma novidade. Qual seria a novidade? Portanto, arrependam-se. Até então, as pessoas só estavam sendo pregadas como na primeira passagem de Atos 2, quando Pedro pegou e 3.000 pessoas foram convertidas. Ele estava pregando só o sermão do arrependimento. Mas aqui logo ele fala no versículo 19, arrependam-se e voltem-se para Deus, a fim de que ele perdoe o pecado de vocês. Porque no primeiro sermão ele falou o quê? Ele falou que Jesus Cristo perdoava os seus pecados. Agora já transbordando com o Espírito Santo de Deus, já na segunda pregação pública que ele estava fazendo, ele já diz o quê? Arrependam-se e voltem-se para Deus, porque ele vai perdoar os seus pecados. Arrependam-se de todo o coração. A Bíblia, irmãos, ela sempre é condicional. Ela te dá uma bênção de vida desde que você obedeça a sua palavra. Ela dá a vida eterna desde que você se arrependa e volte-se para Deus, o que é muito importante. E também, se você for ler nessa passagem, você vai ver que sempre Pedro está exaltando Moisés, Pedro está exaltando Abraão, Pedro está exaltando a Jacó, os pais da fé. Por quê? Porque nos sermões judaicos, normalmente se era exaltado o nome desses pais da fé, para depois entrar, para dar autenticidade naquilo que estava sendo falado. Então Pedro usa os pais da fé para dar autenticidade no nome de Cristo Jesus sobre todas as coisas. Irmãos, e para finalizar rapidamente, porque é um capítulo rápido que somente tem 26 versículos, você vai ler isso em uma sentada e eu acho muito importante você ler e analisar versículos por versículos, analisar o que Pedro falou, o que Pedro não falou, para você começar a se habitualizar a ver como que você pode falar da palavra de Deus, assim como Pedro. Pedro, irmãos, lembrando que Pedro era um pescador. Pedro não foi um estudioso da palavra de Deus, Pedro não foi
é um profeta que nasceu para pregar a palavra de Deus. Pedro era um homem simples e pescador como eu e como você. E você pode ver também que nesse milagre que Pedro fez desse coxo, ele escolheu uma pessoa simples, uma pessoa que estava ali todos os dias, uma pessoa natural para fazer com que o sobrenatural agisse sobre a sua vida. Mas vamos lá no versículo 26 para finalizar. Assim Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês, para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Por que primeiro a vocês? Aqui Pedro estava falando única e exclusivamente para os judeus. Como diz a palavra do Senhor, ele veio para os dele, mas os dele não o quiseram, os dele rejeitaram. E aqui o Senhor está dando novamente uma chance para os seus. Ele veio primeiro para vocês, para abençoá-los e para que vocês abandonem os seus pecados. Ele veio primeiro para eles e ele também veio para mim e para você, que somos gentios. Para mim e para você. Portanto, eu falo as palavras de Pedro, falo as minhas palavras. Ele veio para você para te abençoar, a fim de que você abandone a prática do seu pecado. Tá bom? Que Deus possa abençoar você. Amanhã nós vamos ter mais 37 versículos do capítulo de número 4 para nós conversarmos um pouco mais e para esclarecermos as nossas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato pelo WhatsApp ou deixar aqui um comentário para a gente poder analisar e poder responder as suas questões, o seu questionamento e as suas perguntas. Tá bom? Não sou santo, não sou Deus, mas eu sou um curioso da palavra de Deus, um amante de Cristo Jesus aqui na terra e um propagador das promessas que ele tem feito para a minha vida e para a sua vida. Tá bom? Que Deus possa abençoá-lo mais uma vez, em nome de Jesus, e amanhã nós estaremos aqui mais uma vez. Fui! Au! Deus abençoe!